Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está aqui no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você. Você está no espaço A Hora da Semeadura. Quanto tempo, né? Ficamos aí um tempinho sem apresentar o espaço A Hora da Semeadura. É o espaço onde eu trago uma palavra de edificação para a sua vida espiritual. Eu tenho certeza que hoje Deus tem muito a falar no seu espírito através deste espaço A Hora da Semeadura. Você já sabe, tem o espaço da oração, que é o Tefilá, o espaço A Hora da Semeadura, e daqui a pouco aí tá vindo de volta o Minuto da Sementinha, que também é um espaço, e completando, finalizando, tem aqui no canal um espaçozinho aonde você pode ouvir as canções autorais de Elison Martins. Elison Martins sou eu, estou me apresentando para você, meu nome é Elison Martins, e você está aqui no espaço A Hora da Semeadura. Antes de tudo, orar, acima de tudo, o amor e a obediência. Pai Santo, Pai amado, eu estou aqui na tua presença mais uma vez, neste canal Semente Viva. Eu fico feliz, meu Pai, porque o Senhor tem dado esse canal para mim, para que através desse canal vidas possam ser alcançadas, família venham ser, Pai querido, edificadas com as mensagens, com as palavras, com as orações, reflexões, canções que no qual o Semente Viva tem a oferecer para esta pessoa neste momento. Eu peço para que as bênçãos venham do céu sobre nós, sobre a vida dessa pessoa que está comigo aqui, pronto a assistir um espaço A Hora da Semeadura, que o coração dela esteja aberto, que a vida dela, Pai querido, venha ser uma vida abençoada, plena, guardada nos teus braços, pois eu peço toda a proteção do céu sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta pessoa que está comigo aqui neste espaço. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez o Senhor abrir este momento aqui para que a sua palavra possa entrar na vida dessa pessoa neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não é inscrito ou inscrita neste canal, inscreva-se neste canal. Assina teu nome, ativa o sino, dê um like, ou seja, um joinha, para que o YouTube venha reconhecer e saber que esse é um conteúdo benéfico e que você está gostando do canal Semente Viva. Eu peço para que você aqui compartilhe os conteúdos desse canal com mais pessoas, que você vai ser edificada e abençoada. Deus vai multiplicar na sua vida, porque esse canal é um canal evangelístico. Tá? A palavra vai se você compartilhar. E eu peço para que você faça os comentários, que também é importante. Não só para mim, como para você também. Por que para você? Porque quando você comenta, o céu recebe a sua mensagem e Deus responde você com aquilo que você colocou aqui nos comentários. Amém? Eu vou trazer uma canção, que essa canção, parte dela, é o tema da pregação de hoje, da reflexão de hoje, da mensagem de hoje. Vamos louvar ao Senhor, né? Louvar ao Senhor é muito bom, porque Ele recebe a nossa adoração.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, morte de cruz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça
Hoje o tema da nossa mensagem é a importância da cruz. A importância da cruz. Qual a importância da cruz? Pai, meu Deus, aqui mais uma vez eu me ponho a orar, agradecendo por saber que o Senhor é o Deus Supremo e que o seu Filho Jesus, ele pagou um preço de sangue na cruz para distribuir para toda a humanidade de graça a salvação. Pela graça sois salvos. Esse pela graça sois salvos é mediante a cruz. Muito obrigado, meu Pai, que os ouvidos dessa pessoa estejam abertos, circuncidados para ouvir a tua mensagem e que o coração dela esteja completamente vazio das coisas dessa vida, para que ele possa preencher com a mensagem que o Senhor colocou no meu espírito para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Olha só, pode aumentar um pouquinho o fundo musical. Eu gosto do fundo musical. Faz bem. Qual a importância da cruz? A cruz, ela foi o ápice de tudo que pudesse acontecer nessa terra. Desde a antiga aliança, já se falava do filho, do prometido. E até mesmo na antiga aliança, esse filho, chamado Jesus, o Yeshua, o Yahvé, esse Jesus, ele já tinha sido profetizado pelos profetas bem antes de nós. E lá na antiga aliança já se profetizava que ele viria como o cordeiro mudo, que iria para o matadouro, sem mancha, sem pecado e sem dolo algum. Jesus Cristo, o Filho de Deus, na nova aliança, foi cumprido tudo o que foi dito pelos profetas. A importância da cruz. A Bíblia relata vários pontos falando da cruz. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro, ele era usado para dar sentença final na vida de uma pessoa que praticava pecados gravíssimos. Essa pessoa que praticava qualquer tipo de pecado que fosse gravíssimo, a sentença dela era a morte. E a morte era no madeiro. Então, o madeiro, outrora, era símbolo de maldição. Eu não vou me ater muito nesse ponto. É só para você entender que, a partir do momento que Jesus ocupou a cruz de maldição passou a se tornar bênção. Por quê? Porque o que fora pregado no madeiro não era digno de nenhum pecado. Ele era puro, santo, imaculado. E colocaram o imaculado lá no madeiro, que representava a maldição. Na medida que Jesus foi pregado na cruz, aquela maldição da cruz, aquele título que a cruz tinha de maldição, se tornou bênção.
Então, qual a importância dessa cruz? Eu quero tentar lembrar com você, eu vou tirar como base da minha mensagem hoje, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6, de que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E sendo como figura humana, a si mesmo se humilhou. Versículo 8, a si mesmo se humilhou. A si mesmo, Jesus Cristo se humilhou, tomando com ele a cruz. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se esvaziou fazendo servo, escravo da humanidade. Mas em seguida, ele se humilhou. Ele se humilhou ao ponto de ser condenado à morte, e morte de cruz. A importância do madeiro, a importância da cruz está aqui. A cruz, ela é sinônimo de humilhação. A cruz, ela é sinônimo de esvaziamento. A cruz é sinônimo de sentimento. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de Jesus foi tão grande para comigo e para contigo, que ele pagou o preço para ir para a cruz. Sabe? O esvaziamento de Jesus, deixando-se a forma de Deus, ele se esvaziou. Ele deixou a divindade. Ele deixou o trono. Ele deixou o Pai para vir aqui na terra. Ele se esvaziou de tudo isso, fazendo-se servo, escravo da humanidade. Servo e escravo é servindo a humanidade, servindo até aquele que não merecia ser servido. Isso é pagar o preço. Isso é esvaziamento. Mas o esvaziamento na vida de Jesus não ficou só no esvaziamento. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Qual foi a humilhação de Jesus? Sendo culpado de não ser culpado. Ser pego pelos homens, preso, amarrado, sem culpa. Ser açoitado, sem ser açoitado. E foi pregado num madeiro que não era para ele, mas sem pecado. Ele substituiu o título da cruz. Então a cruz hoje, ela é símbolo de substituição.
A importância da cruz está na substituição. Que substituição é essa? Ele foi para a cruz no seu lugar para que o seu pecado saísse de você e fosse completamente para ele. Aqui está a substituição. Ele tomou o que era para você, para ele, sem que você merecesse, sem que eu merecesse. E qual o valor que você e eu estamos dando hoje para a vida de Jesus em nós? Pois ele, subsistindo em forma de homem, ele não teve por usurpação, ou seja, ele não julgou ser igual a Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Mas ele não chegou aqui na terra dizendo, eu sou Deus, eu faço tudo. Não, Jesus chegou aqui na terra dizendo, tudo que eu faço, o Pai é quem faz através de mim. As coisas que eu digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem diz todas as coisas. Jesus, ele não merecia ir para a cruz. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito da cruz. Eu já sabia que a cruz era um madeiro. Antigamente não era uma madeira na vertical e na horizontal. Era só um madeiro só, e a pessoa era amarrada assim e não assim. Com o passar do tempo, esse madeiro foi sendo aperfeiçoado até chegar na cruz. Uma madeira na vertical e a outra na horizontal. E aí eu fui buscar na pesquisa, eu fui pesquisar, já falei para vocês, para algumas pessoas, eu costumo cavar, eu gosto de cavar a palavra, o que está escrito, porque quanto mais eu cavo, eu já entendi comigo mesmo, quanto mais eu vou cavando, mais perto do hebraico, mais perto do israelita eu vou chegando. Então vai vindo a revelação de como de fato aquilo de fato aconteceu. Jesus, eu quero tentar resumir aqui as minhas falas. Jesus, ele fez tudo que o Pai mandou ele fazer. Mas ele causou inveja, ele causou ciúmes em outras classes sociais judaicas. E essas outras classes sociais judaicas, por ciúmes e por inveja, lançou Jesus no madeiro. Quando Jesus foi julgado por Pilatos, Pilatos não quis prender Jesus e nem tampouco crucificá-lo. Tanto que no final, nas interrogações de Pilatos com Jesus, Pilatos disse no final, eu não vejo motivo nenhum para crucificá-lo, mas para que um fosse solto, eu preciso prender um. Então foi julgado Jesus e um que estava preso. E Pilatos perguntou, quem é que eu prendo e sacrifico? E os invejosos, os ciumentos disseram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos diz a história que ele lavou as mãos, ou seja, não é mais comigo. Mas Pilatos viu que Jesus era o Filho de Deus, o inocente, que não havia pecado. Mas quando cai na mão do povo, não tem jeito. Jesus caiu na mão dos invejosos e dos ciumentos e dos perseguidores. Adiantando a história, lá no palácio, no lugar onde Pilatos estava, ali foi determinado a crucificação de Jesus. Ali
no redito lugar aonde Pilatos residia, foi tratado tudo. Dali daquele lugar, naquele local, no palácio onde Pilatos ficava, residia, assim como prenderam Jesus e levaram para lá, amarraram Jesus no madeiro. Eu achava, a gente vê filmes, aquela cruz, Jesus carregando aquela cruz, né? A cruz, aquela parte de cima e a parte de baixo, mas na verdade, no original, não foi assim, por isso que eu gosto de cavar. No original, pegaram só aquela parte de cima da cruz e colocaram em Jesus nas suas costas, amarraram as mãos naquela madeira. Aquela parte que Jesus foi amarrado era a parte de cima. E de lá, do lugar aonde Pilatos residia, que era o palácio, o recinto, o local, de lá até o Gólgota, foram 660 metros que Jesus carregou aquilo. E não carregou só carregar. Ele foi carregando, sendo açoitado, chicoteado. 660 metros aproximadamente, Jesus sendo castigado. E ele foi. Num certo caminho, no meio, você conhece a história, um homem chamado Cirineu ajudou Jesus a carregar aquele madeiro. Não vou me ater nessa parte. Quero me ater na trajetória e na madeira e no madeiro. Chegando lá no Gólgota, que Gólgota é hebraico, está no hebraico, que significa caveira. No Gólgota, no monte, se chamava caveira porque o lugar era uma pedra, um lugar alto que tinha o formato de uma caveira. E Jesus foi crucificado em cima daquela pedra. Colocaram Jesus ali. Jesus caminhou 660 metros com aquele madeiro nas costas. Você sabe qual era o nome daquele madeiro? Aquele madeiro se chamava Platibum. Isso mesmo, Platibum se chamava aquele madeiro. E ele foi com aquele madeiro nas costas, amarrado, açoitado, até chegar no Gólgota. No Gólgota já estava a parte que fica de pé, que vai para o chão, apontando para cima. Lá já estava. Era assim que crucificavam as pessoas. Quando Jesus chegou no Gólgota, o que estava lá era aquela madeira que fica na horizontal. E aquela madeira também tinha um nome. Ela tinha um nome. Aquela madeira se chamava estipe. Isso mesmo, estipe. Platibum e estipe. Quando Jesus chegou lá, o estipe já estava lá. E aí eles pegaram Jesus, colocaram Jesus naquela estipe, fizeram todo aquele trabalho, pregaram ele lá, pregaram as mãos, pregaram os pés e levantaram com uma corda e colocaram num buraco aonde aquela estipe ficou em pé, juntamente com Platibum, os braços de Jesus. Você sabe qual o significado simbólico espiritual do Platibum? Aquele Platibum, as mãos de Jesus para a esquerda, para a direita, simbolizava a união entre eu e você aqui na terra. Aquele Platibum, aquela parte de cima, a parte horizontal, ela representa a unidade, a comunhão, a união entre as pessoas. Jesus pagou o preço para unir as pessoas. Então, quando você olha para aquela cruz, imaginando Jesus de braços abertos, é como se ele estivesse unindo o seu povo, as pessoas, sabe?
de um lado e de outro, unindo para si através dele. Aquele platibum, aquela madeira na horizontal representa isso. É a minha união com você através de Jesus. Edson, você está falando muito. Qual o significado do stipe? O stipe significa apontando de baixo para cima, ou seja, da terra para o céu. É a minha vida e a sua apontando para a eternidade, apontando para aquele que iria ocupar o trono. Então, quando eu estou unido a você aqui nessa terra, eu estou unido em Cristo Jesus para uma glória eterna. Esse é o significado legítimo da cruz, espiritualmente, trazendo para você. Então a cruz, ela tem um grande valor, vários valores. A cruz, ela é um símbolo de aproximação, como eu já disse. A cruz é o símbolo da redenção. Se não existisse a cruz para crucificar Jesus, eu e você não teríamos direito que nós temos hoje, que é a salvação. A salvação veio pela graça. Jesus, ele se pôs na cruz sem que nós merecêssemos. Isso é graça, favor imerecido. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, que formou uma aliança entre eu e você. Eu tenho até uma canção baseada nessa frase. Está aqui na playlist, você pode procurar e ouvir. Jesus formou uma aliança entre eu e você, através da cruz. A cruz, ela não simboliza somente sacrifício, como muitas pessoas falam assim: eu tenho que ir para a cruz. Tá, irmão, você tem que ir para a cruz. Ou o irmão tem que ir para a cruz. Tá, tudo bem, eu tenho que ir para a cruz. A cruz é sacrifício, a cruz é humilhação. Mas a cruz é bênção. Ela não é maldição. A cruz, ela traz prosperidade. Você sabia disso? Porque a cruz, sendo a fonte de libertação, ela traz libertação. E quando uma pessoa ela é liberta pela cruz, no nome de Jesus, ela prospera. Eu não estou aqui para diminuir a máxima autoridade, a supremacia, o poder absoluto de Deus na vida de Jesus pela cruz, não. Foi Jesus quem transformou a cruz assim. Por isso que eu disse anteriormente, substituição. Jesus foi para a cruz para que ela tomasse esse outro título, de madeiro maldito para madeiro abençoado. A cruz, ela quebra a maldição. Pelo nome de Jesus e pela cruz de Cristo, eu quebro essa maldição. Porque a cruz, ela veio para unir. Jesus não merecia ir para a cruz. Ele sofreu morte de cruz. Sabe? Jesus morreu na cruz. Hoje nós tomamos a ceia. Você conhece a ceia do Senhor? É o pão representado pelo corpo de Jesus e o suco de uva ou o vinho representando o sangue. Jesus na ceia, ele disse assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei todas as vezes que fizerdes, fazei em memória de mim.
Depois ele toma o cálice, representando o seu sangue. Ele fala: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Tomai, bebei dele todos. Olha só, a ceia, ela por si só, ela já tinha um valor tipo, assim, um valor divino. Mas a ceia, ela foi concretizada de fato, foi quando Jesus foi para a cruz. Porque o que Jesus falou em vida, antes de ir para a cruz, ele já estava apontando para a cruz. Este é o meu sangue, o sangue da aliança. Você sabe o que aconteceu quando Jesus deu o seu último suspiro? Está consumado, tetelestai no grego, está consumado, ou seja, já está pago. Quando Jesus disse já está pago, tetelestai, diz que quando o sangue dele tocou no solo, diz a história que o chão se abriu e deu um estrondo. Esse estrondo, ele causou um impacto espiritual no mundo espiritual, ao ponto do véu do tabernáculo, do véu do templo, partir de cima a baixo. Por quê? Porque antes somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Nem o sacerdote poderia entrar. O sacerdote ficava numa antessala. E aí o Ellison ia lá, levava o pecado em sacrifício, dependendo do grau do pecado. Era uma rolinha, era uma pomba, era um cordeiro, era um cabrito. Era assim, dependendo do grau do pecado, era o tipo de animal que você levava para o sacerdote. Não era nem para o sumo sacerdote. Levava-se para o sacerdote e o sacerdote levava para o sumo sacerdote. Lá no altar, somente o sumo sacerdote poderia oferecer esse sacrifício de pecado da humanidade a Deus. Ninguém tinha acesso livre. Quando o véu partiu do alto a baixo, o Ellison e você que está me assistindo, nós dois passamos a ter acesso livre. Por quê? Porque a graça se tornou real através da cruz. A cruz, ela tem um valor muito importante. Não tome a cruz como um amuleto. Não tome a cruz como um objeto de idolatria. Não é isso que eu estou trazendo aqui para você, e nem quero que você pense assim: o Ellison, ele é o idólatra da cruz. Não sou. Eu dou valor para a cruz porque eu sei o significado dela, eu sei o que ela representa para mim e para minha família. Eu sei que se eu olhar para a cruz, eu não vou ver Jesus, mas eu vou sentir o que ela está transmitindo para mim quando Jesus esteve lá. Ela transmite para mim segurança, ela transmite para mim paz, ela transmite para mim libertação. A cruz deve fazer parte na sua vida. A cruz deve fazer parte na vida do crente. Pois se não fosse a cruz, eu e você não estaríamos aqui. A vida de Jesus custou um preço. Custou um preço de morte. De morte. Morte de cruz. Essa é a mensagem
que eu quero deixar para você. Entenda bem, dê valor à cruz. Mas antes de você valorizar a cruz, entenda que a cruz, ela passou a ter valor quando Jesus morreu nela. Platibum. Vou repetir. Aquela parte de cima representa a união entre uma pessoa e outra. Representa a união entre a humanidade e Jesus. Aquela parte de cima, ela representa o sacrifício de Jesus, o tanto que ele andou do Palácio de Pilatos até o Gólgota, 660 metros. Quando ele carregava, aquilo pesava. Lembrei também aqui, não te falei, aquela parte, a cruz no total, ela pesava 130 quilos. Jesus não carregou 130 quilos, ele carregou 36 quilos, que é o platibum, aquela parte de cima. Aquela parte de cima pesava 36 quilos. Espiritualmente falando, Jesus, enquanto carregava o platibum até a outra parte que estava no Gólgota, ele estava carregando o peso do nosso pecado. O peso do nosso pecado, Jesus estava carregando na cruz. E quando Jesus morreu de fato na cruz, pendurado no estipe, ali se consumou tudo que os profetas profetizaram na antiga aliança. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele levou sobre si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Antes, eu e você, nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada uma andava, desviava pelo seu próprio caminho. Eu andava para onde eu quisesse, você andava para onde você queria. Mas Deus fez cair, o Pai, Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos, o pecado de todos nós, o pecado de toda a humanidade, Jesus carregou no platibum. Mas Deus fez cair sobre ele o pecado de toda a humanidade. Entenda bem, já foi profetizado e aconteceu. E o que falta para você neste momento? Se entregar a Jesus Cristo. Dá importância para essa cruz que no qual um homem, sem pecado, sem dolo, sem mancha, foi para lá, sem que ele merecesse, para que eu e você estivéssemos aqui. Quantas pessoas hoje não querem Jesus? Quantas pessoas hoje não querem Jesus? Quantas pessoas hoje acham que Jesus não existe, não existiu? Quantas pessoas hoje querem continuar vivendo no seu bel prazer, desviando para o seu próprio caminho? Você sabe quem que desvia a pessoa do caminho? É Satanás, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, o desejo incontrolável. Isso faz desviar o homem do caminho, desviar o homem do foco, tirar o homem da cruz. A cruz te protege.
O sangue de Jesus, ele purifica. Jesus, como o pão da vida, ele alimenta, ele fala: eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Todo aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu dá vontade de eu ficar aqui o tempo inteiro trazendo essas revelações para você. Mas eu preciso terminar orando. Orando para que a revelação venha cair no seu coração e que a partir de hoje eu já profetizo, a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser outra. Porque Jesus, ele não está na cruz mais, ele está no trono. A cruz está vazia. Mas quando você olhar para a cruz, você vai entender que foi ela é que abriu o caminho para você ter uma vida com Jesus. Jesus morreu, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras de homens para que ninguém se glorie. Jesus é o Jesus pela graça, favor imerecido. Você não merece estar onde você está, você não merece o que tem, você não merece o que você é. Você só é o que você é porque Jesus um dia foi para a cruz que era o teu lugar, que era o meu lugar. O sangue que era para eu derramar, Jesus derramou. As mãos que foram cravadas, furadas, os pés que foram cravados, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, era tudo para nós. Mas Deus fez cair sobre ele o meu pecado e o seu pecado, e hoje nós somos livres. Pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus, pelo nome de Jesus, nós somos livres. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu peço para que a libertação, o favor, a graça de Jesus venha inundar o coração dela, venha transbordar de bênçãos, transbordar de misericórdia, transbordar de amor, fazendo ela entender, meu Pai, que a cruz, ela tem o seu valor. Antes, o valor da cruz era maldição, mas Jesus tomou o nosso lugar e substituiu o nome daquela cruz de maldição em bênção. Essa substituição fez com que nós fôssemos livres de condenação eterna. Não era para Jesus, era para nós. Mas hoje, ó Pai, eu declaro profeticamente que nós somos livres. Temos acesso direto, porque o véu se rasgou. O pecado da humanidade já foi perdoado. Só que também, meu Pai, a cruz representa o arrependimento. Jesus veio trazer o arrependimento, e a morte de Jesus, como o Supremo que abriu o caminho para andarmos com Ele, pede também com que nós nos arrependemos. Que haja arrependimento em nós, que haja arrependimento no coração dessa pessoa, que o sangue de Jesus venha trazer arrependimento, que o nome de Jesus venha trazer arrependimento, que a cruz de Cristo venha trazer arrependimento. Eu agradeço ao Pai, em nome de Jesus, por esse espaço, a hora da semeadura, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim possa abençoar a sua vida e que essa mensagem venha a ser uma mensagem de fato para mudar o rumo e o curso da sua trajetória aqui na terra, porque o céu te espera, o céu nos espera, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra,
nós temos que valorizar Jesus Cristo como Filho de Deus, o Supremo. Nós temos que valorizar o nome de Jesus, temos que valorizar o sangue de Jesus, mas não podemos esquecer da cruz. Que Deus assim te abençoe. Amém.